Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião nesta casa, desde já agradecendo a presença de todos. Hoje nós temos a alegria e o prazer de receber o nosso irmão Cláudio, que é um trabalhador nessa casa há bastante tempo, né? É o esposo da Sirene, que também está aqui, acho que antes de mim. Não, antes de você não. É porque o pessoal fala, o Carlinhos é o mais antigo, então tento se consigo achar um pouco mais antigo. Mas então, com muita alegria que nós vamos ouvir hoje o Cláudio, né? Que eu vi lá na programação que ele vai falar. Não, é o filho. É o filho que vai falar. Ah, é o filho? Também Cláudio, também Cláudio. Também é Cláudio. Estou invertendo aqui, então. Eu vi na programação que ele vai falar a respeito de um assunto muito importante, que é a mãe de todas as virtudes. Sabe quem é? Ele sabe. Ninguém sabe. A fé é a mãe de todas as virtudes. Nós vamos adquirindo as virtudes através da fé, né? E muito mais com o conhecimento espírita, que é a fé raciocinada. É isso? Então vamos lembrar a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva a todos nesse instante e que a espiritualidade amiga possa se fazer presente, auxiliando o nosso irmão, o Cláudio, filho do Cláudio. Então vamos passar a palavra a ele e que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Bom dia a todos. Primeiro, para mim é um prazer estar aqui, é o primeiro convite que me fazem, né? Então, o que eu aprendi nesse convite é que o primeiro beneficiado, eu acho que o mais beneficiado disso sou eu mesmo. Eu tive que estudar, ler, voltar a ler, estudar um pouquinho, né? E então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. E eu espero que se 1% do que a gente discutir aqui, porque vai ser um bate-papo, não é palestra, tá? Aqui é um bate-papo. Eu sou um pouco racional, então, para estudo, então eu construí um racional aqui. Eu espero que no final, se tiver 1 ou 2% do que a gente conversar aqui fizer sentido para vocês, eu já estou satisfeito, tá? Então, convido vocês a ir nessa jornada comigo aqui um pouquinho de estudo, tá? E depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunte para minha mãe, que ela sabe muito mais. Obrigado. E por que fé? Porque foi muito gostado, fez o convite e me convidaram para falar, mas sem queima, né? Eu falei, puxa, mas o que nós vamos falar? Eu conversei com minha mãe e falou, fala sobre fé. Eu falei, realmente, para eu ir lá tem que ter muita fé, né? Para ir na frente do mundo e falar, não, pronto. Por algum motivo, né? Por alguma intuição, a fé foi a responsável por me trazer aqui, e a fé que a gente vai discutir um pouquinho aqui, tá bom? E a primeira coisa que eu gosto, o que eu faço, é ir buscar um significado de algumas coisas, porque tudo tem um porquê na vida, né? Então, quando a gente discutiu a fé, eu falei, cara, deixa eu ir no dicionário buscar o que é fé. Antigamente era a Aurélia, né? Agora na internet, a Wikipédia, eu fui buscar o significado de fé. Está um pouco difícil de ler ali, mas eu vou ler para vocês aqui. Vou até puxar um pouquinho para cá. Tira o microfone. Opa, obrigado. Eu sou meio italiano, eu gosto de gesticular. Na verdade, tem algumas palavras que eu coloquei em negrito e depois isso daqui vai estar disponível para quem quiser esse material aqui, fique à vontade, tá? E do latim fide, na verdade é adesão de forma incondicional a uma hipótese como sendo verdade. Então eu parto do pressuposto que eu acredito que alguma coisa ela é puramente verdade sem qualquer tipo de prova, pela absoluta confiança que eu tenho que aquilo é verdadeiro. Então fé, no dicionário, nada mais é do que eu acreditar uma coisa piamente porque eu acredito naquilo, porque eu tenho confiança de que aquilo é correto. E aí, tá, mas o que é fé para o Espiritismo?
Eu pesquisei 2 livros e o primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é o livro Consolador, tá? Tem a fotinho aqui. Depois no final eu tenho toda a bibliografia onde eu pesquisei as informações. Então, o segundo livro Consolador, que é do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, existe uma questão, que é a questão 354, que eles fazem a seguinte pergunta: poder-se-á definir o que é ter fé? E a resposta é muito interessante, porque o que se fala? Que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então aqui a gente já começa a ver que na doutrina a fé é ter certeza na existência de Deus, na existência do Todo-Poderoso, que uns falam, né? Que ultrapassa qualquer crença religiosa. Independente da crença religiosa, é a certeza que você tem dentro do coração realmente de que existe Deus, né? E é uma energia constante que dita a nossa personalidade, porque a partir do momento que você tem a crença, você crê, você tem fé de que aquilo existe, que a presença de Deus, aquilo molda você de dentro para fora, né? Então, e uma coisa que é muito importante, e aqui tem uma coisa que eu aprendi vendo tudo isso: existe uma diferença. A partir do momento que você tem fé e aquilo é internalizado, eu saio um pouco do que eu creio para o que eu realmente sei. Existe uma diferença em crer e saber, porque quando eu creio, eu posso estar olhando uma coisa, eu creio que aquilo é verdade, mas quando eu sei, eu não preciso olhar, aquilo está dentro de mim, eu sinto. É um pouco diferente. Hoje em dia a gente tem uma abundância de informações, a gente tem acesso a tudo quanto é informação em qualquer lugar, em qualquer ambiente, e a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia, a gente vai discutir um pouco à frente, que a abundância de informação, a abundância de coisas que a gente recebe hoje em dia está exigindo muito mais da gente o senso de analisar, o senso de você raciocinar também, porque a doutrina espírita é estudo, e quando você estuda, você começa a ter os questionamentos para realmente você sair do crer e começar a sentir o que é realmente correto, né? E uma coisa que é importante também, segundo o livro, é que a fé tem que ser trabalhada constantemente. Não adianta. A gente está num mundo de expiação e provas, e a fé é sempre, ela, mesmo que você internalize, você acredite na fé, sempre ela vai ser testada. Sempre nós vamos precisar trabalhar constantemente a fé. E ela nunca deve se estagnar. Como o trabalho é constante, você sempre está em desenvolvimento, porque nós estamos aqui para aprendizado, nós estamos aqui de passagem, aqui é uma grande escola, então você sempre tem que estar exercitando a fé, e sempre tem que estar questionando e nunca estagnando a sua fé, nunca numa zona de conforto, nunca. E tem alguns pontos que são importantes, que é trabalhar na virtude da iluminação. Vocês já imaginaram e viram que o exemplo passe? Quando os passistas, os trabalhadores da casa vão realizar um passe, isso é um exercício de fé. É mais importante ainda para quem está trabalhando exercer a fé, porque você transmite a luminosidade, você é um mecanismo de transferir energia. Quando você internaliza a fé e acredita, você exime, você expele energias positivas naquilo que você está exercendo. E nós vamos discutir aqui um ponto que é o seguinte: também tem que tomar cuidado, que eu posso também transmitir coisas que não são tão boas, né? E por quê? Porque tem 2 pontos que trabalham a nossa fé, que a gente internaliza e exercita a nossa fé. Uma delas é o quê? O esforço pelo trabalho, de ajudar o outro, da responsabilidade que nós temos que ter, no sentimento do dever cumprido, né? Uma coisa que a gente fala muito, uma palavra empatia, né? A gente fala muito, tem muito ainda no meio empresarial, não, a gente tem que ser empático. Empático é diferente de simpático, né? A empatia é muito difícil. Por quê? Porque ser empático é eu me colocar no lugar do outro, mas na visão do outro, não na minha visão, nos meus paradigmas. E isso é um exercício de fé, porque a partir do momento que eu estou me doando
e a doação é você se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está passando no modo de pensar dele, é um exercício. Por isso que fala assim, o trabalho pelo esforço, ele é um trabalho de fé. E ele vem, na verdade, para nós, para a gente sempre estar exercitando. Tem um outro ponto, que eu acho que vocês sabem como que a gente exercita a fé, que é do meio mais doloroso, pela dor. Esse é um outro meio de aprendizado que vem para nós, através das dores, das dificuldades. Para quê? Para que aí sim a gente comece a ser mais questionado ainda na nossa fé, naquilo que a gente acredita, naquilo que eu sei, que eu sinto, não que eu creio apenas, né? E quando eu falo isso, a partir do momento que eu tenho, aí eu tenho realmente que o meu exercício de fé é a minha certeza novamente na existência de Deus, na existência do Criador. Está fazendo sentido? Aí eu fui e pesquisei um pouquinho para a gente ver no dia a dia. Eu gosto de trazer um pouquinho da nossa realidade. Se a gente analisar hoje em dia, nos últimos anos, as principais dores, as principais doenças que começaram a surgir são doenças psíquicas. E a gente fala muito hoje em dia de ansiedade, a gente fala muito de depressão. São doenças perigosíssimas. E se a gente for a fundo identificar a causa raiz da ansiedade, a causa raiz da depressão, a gente vai ver que é um pouco a falta desse exercício nosso de acreditar numa coisa maior, de acreditar principalmente num ponto. Quando você olha a ansiedade e depressão, principalmente, a pessoa começa a não acreditar em si própria. Esse é o pior de tudo. Porque a partir do momento que você perde a crença em você mesmo, tudo começa a não ter mais significado na sua vida. E o que faz conectar você em acreditar é o poder da fé. Por isso que hoje em dia, essa abundância de informações, a superficialidade das coisas, porque a gente tem facilidade muito de ter acesso às coisas, está fazendo a gente perder um pouco essa noção de voltar para si, de acreditar numa coisa maior, de se apegar realmente a um significado do porquê que as coisas acontecem. A doutrina espírita ajuda muito isso, em a gente começar a questionar o porquê das coisas, o porquê que eu estou aqui, a simplicidade das coisas, o papel de cada um de nós no nosso dia a dia. Porque às vezes também a gente olha muito que a fé a gente faz através da caridade, e é mesmo, a gente exercita muito na caridade. Só que às vezes a maior caridade é dentro de casa. Às vezes é muito mais fácil eu ajudar, eu trabalhar para o próximo, do que às vezes nas pessoas que estão ao nosso lado. E às vezes elas estão ao nosso lado realmente, porque a gente tem que exercitar a nossa fé, e é ali que eu tenho que iniciar tudo, né? E hoje em dia, a gente olhando essas doenças, burnout, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas é esgotamento físico. A pessoa vai trabalhar, ela entra, que eles falam em burnout, ela entra em esgotamento, mas muito do que esse esgotamento, que as empresas estão discutindo muito, é porque as pessoas não se conectam ao propósito das empresas. As empresas não têm um significado, ela não vê sentido no que ela está fazendo. Ela faz pelo dinheiro, claro que é necessidade. O dinheiro é necessário para nós, mas não é a essência das coisas. Então hoje em dia essa superficialidade está causando uma falta de sentido. E as empresas hoje em dia estão discutindo muito em ter um propósito, que é o quê? Uma razão de existir. E aqui, conectando na nossa discussão de fé, é essa certeza na presença de Deus. Porque a partir do momento que eu não tenho, eu começo a questionar essa presença de Deus, a minha fé está abalada. Eu tenho que começar a repensar um pouquinho como que eu estou sentindo internamente a fé. Porque a fé, como foi dito, é o primeiro pilar essencial e para mim de todo o significado que existe a gente está aqui, tá? E agora eu fui também pesquisar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, o que diz o significado de fé. E fala que fé, no sentido literal, novamente é muito similar, tem o mesmo conceito, a mesma essência, que provoca confiança em nossas próprias forças. Vamos lá.
fazendo a correlação que nós discutimos anterior das doenças que tem hoje em dia, psíquicas, ansiedade e depressão, que muitas vezes ele perde o quê? A confiança em si mesmo. E o próprio Evangelho diz, é a confiança em suas próprias forças, em você, na capacidade de executar coisas que não poderiam ser feitas se você duvida. Ter fé, na verdade, é você conseguir fazer e acreditar em você que você pode fazer muito mais do que aquilo que você faz, né? Isso é muito importante. Eu falo que tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que o impossível é um mero ponto de vista. E eu acredito nisso. Nada é impossível, é um ponto de vista. E aqui é o seguinte, segundo o Evangelho, se eu tenho fé, no conceito da fé, eu acredito em mim, eu acredito que eu sou capaz de fazer muito mais daquilo que eu faço. E pelo fato de eu ser capaz de fazer muito mais do que aquilo que eu faço, eu sempre busco a evolução. Eu não me estagno, eu não fico estagnado. A fé é um mecanismo muito forte de desenvolvimento. Quanto mais você sabe que precisa saber mais. Porque a estagnação te faz ficar o quê? Cego em acreditar que você sabe tudo. E esse é um risco muito grande de perder a nossa fé, tá? E quando Jesus fala fé move montanhas, que a gente escuta, não, a fé move montanhas, mas o que seriam as montanhas? Porque muitas coisas que Jesus falava, ele tinha um sentido literário, mas você tem que estudar um pouquinho para entender nas entrelinhas, e o Espiritismo ajuda muito isso. É o que tem o significado das palavras. Montanhas são as doenças. Quando vem os percalços da vida, é aí que é o momento de testar a nossa fé. É aí que a fé é o principal mecanismo para suportar e transcender esses problemas. Outra coisa, resistência a mudanças. A melhor coisa que existe no mundo é você manter a sua zona de conforto. Por quê? Porque biologicamente nós somos feitos assim. Quantos aqui mudam de local da cama onde dorme toda noite? Eu também não, só mesmo de um lado ali, daquele jeitinho, porque a minha zona de conforto é daquele jeito. O caminho para vir aqui no centro, você provavelmente faz o mesmo caminho da tua casa até aqui. É natural do ser humano. O ser humano foi feito aqui principalmente para escassez de alimentos, para escassez das coisas. Por isso que a gente não gosta de incentivar o estudo, porque você tende o corpo a entrar no modo de descanso, porque ele fica prevendo que nem o urso não entra em hibernação porque ele não vai ter alimento, então ele hiberna para aguentar no momento certo, para ele ter a abundância de comida no momento certo. O corpo é feito assim, é feito para escassez. Então, quanto mais a gente ficar na zona de conforto, melhor. E você, para sair da zona de conforto, é um exercício diário. E a fé faz você sair da zona de conforto. Sai você a sair das resistências às mudanças, né? Preconceitos de rotina, mesma coisa. Tudo que a gente faz, a gente cria uma pré-concepção das coisas. E a fé faz você questionar. Nós vamos falar no último tema aqui uma coisa que é importante. Mas a fé é um mecanismo de estudo e de questionamento. Porque o questionamento faz a gente sempre se evoluir através do estudo. Interesses materiais, de novo. O foco na matéria não é a essência da vida. Claro que é necessário, é a responsabilidade de você trabalhar, de você gerar condições para outros também poderem trabalhar. Isso é a base nossa, né? Mas não é a essência daquilo que a gente estamos aqui. Paixões orgulhosas, o egoísmo. Eu falo assim, tudo na vida é um balanço. Tudo em excesso faz mal. É a mesma coisa, você está com dor de cabeça, vai tomar uma Neosaldina, faz bem. Toma 10, faz mal. Então tudo na vida faz mal. E tem uma coisa aqui que a gente está discutindo na fé, que também a gente tem que tomar cuidado, que é a fé cega. Que a fé sem você realmente estar internalizado, sem você questionar. E aí eu fui atrás para saber o que é fé cega. Um ponto importante, porque a fé cega exige abdicação da razão do livre-arbítrio. A partir do momento que você tem a fé cega,
você tira a tua razão e o teu livre-arbítrio de questionar e tentar entender o que é certo e errado. Então até a fé eu tenho que tomar cuidado, porque a fé é um exercício, eu sou sempre, a gente é no dia a dia questionado e testado, e a fé cega, ela é um perigo também, porque toda a fé precisa ter uma base, um entendimento, um porquê, um sentido. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá em Israel. Muitos daqueles é uma fé cega, né? É um conceito que eles têm lá, é uma visão das coisas que cegam eles. Eles tomam decisões que hoje nós olhando, falamos, meu, como pode? Mas pode. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, essas coisas acontecem. Por isso que nós, na doutrina espírita, a gente sempre tem que estudar, sempre tem que tentar questionar e entender. E o Espiritismo ajuda demais a gente a sair um pouco da superficialidade e partir para o entendimento das coisas, né? E a base é a inteligência perfeita daquilo que se deve ler. Poxa, nós somos seres, temos a bênção de poder, uma coisa que não tira da gente nada, condição financeira, social, nada tira da gente o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de questionar e pensar. E uma coisa que é mais importante, que é uma dádiva da evolução nossa também. Se nós olharmos os 20 anos atrás, olha a dificuldade que nós tínhamos de acesso à informação. Hoje nós temos acesso à informação na palma da mão. Só que essa informação eu posso usar para o bem ou posso usar para uma fé cega. Mas eu posso questionar, eu posso buscar, eu tenho meu livre-arbítrio para saber, tentar entender, pegar os mecanismos, pegar as informações, buscar aqui o estudo para distinguir o que é certo e o que é errado. Isso é maravilhoso. Antigamente, a própria mídia falava uma coisa que acreditava, mas você não sabia se era certo ou errado. Mas eu posso questionar. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas a importância de você saber que na abundância de informação eu tenho que ter o questionamento daquilo que é certo e errado, para saber o que deve ser, o que eu preciso crer realmente. Então, para crer não basta ver, gente, eu preciso compreender. Novamente, a gente vê várias coisas, mas é com estudo, é com questionamento, eu começo a compreender muito mais. É a partir do momento que eu compreendo, nem tudo que eu vejo eu sei que é correto. Tá? Por isso a fé cega, eu fico focado em ver, eu não questiono, eu não estudo, eu não vou atrás das coisas, né? E fé inabalável, isso é muito importante, tá? A fé inabalável é aquela que se pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E no final, quando a gente tem aquela fé verdadeira, aquela fé internalizada, a gente sabe ter o discernimento do que é certo e que é errado. Ok? Estou muito rápido aqui. E aí é importante a gente tentar entender uma definição de ateu e o materialista. Tem uma diferença de ateu e materialista, né? Quando eu olho o materialista ele não crê em nada, nem na existência de Deus, nem nada além da matéria. É aquilo, eu vivo aqui, a matéria, acabou o mundo, acabou a minha vida, acabou tudo. Tá? É um materialista, ele acredita na matéria, então ele se apega às coisas materiais apenas, como essência da vida. Quando olho o ateu também não acredita no Criador, mas não quer dizer que ele é materialista, porque às vezes o ateu ele acredita em alguma coisa que existe além da matéria, não em Deus, mas ele acredita que pode existir alguma coisa, algum significado diferente do materialista. Mas quando existem as catástrofes que acontecem, aí aparecem muito mais ateus, porque os ateus começam a questionar: se Deus existisse, não deixaria acontecer o que acontece. Como a gente está vendo lá na Israel, poxa, mas se Deus existisse, por que deixa acontecer os negócios desses? Mas daí a doutrina explica que tudo tem um porquê, que tem graus de evolução, que infelizmente através da dor a gente vai se evoluindo, que é o principal mecanismo. E infelizmente para nós, né? A gente poderia aprender sem ter tanta dor, né? Mas é na dor que a fé é mais testada e é que a fé ela é mais
evidenciada, né, vamos dizer assim. E uma coisa que é importante, se a gente olhar historicamente, as religiões, elas sempre foram consideradas realmente um fator de evolução moral. Elas sempre tiveram um papel fundamental na evolução moral da sociedade. Por quê? Porque nem todo ateu materialista ele é bárbaro. Tá? Eles podem ser pessoas muito boas, mas a partir do momento que eu não tenho eu não acredito na existência de algo maior, não acredito na existência de Deus, eu tenho um risco muito grande de que eu acredite que as coisas são do dia a dia e tudo é possível. Nada é questionável. Porque muitas pessoas começam, a partir do momento que eu não acredito, eu falo assim, eu quero viver minha vida do melhor jeito material possível, independente das consequências. Porque ele não acredita na causa e consequência, ele acredita só na vida que ele está levando. Então, se ele fizer mal para o outro, mas ele tem benefício próprio, é só essa existência. Isso é um risco muito grande numa sociedade. Por isso que as religiões sempre tiveram um papel fundamental. Cometeram muitos erros? Cometeram, mas eles tiveram um papel muito fundamental. E as religiões evoluem com o tempo também. Todas elas têm seu papel. E elas evoluem. E uma coisa que acontece, se não tem as religiões, é uma ausência de valores morais. Porque o materialista, o ateu, ele não tem esses valores morais. Muitos são bons, mas os valores morais eles começam a não existir, porque eu não acredito numa coisa, na consequência dos meus atos. E isso eu perco a moralidade de pensar no outro, de pensar no impacto, às vezes no modo de que eu falo com uma pessoa. Poxa, será que eu estou sendo rude? Como é que ele vai me interpretar? Como é que ele vai digerir aquilo que eu falei? Será que eu magoei? Como é que ele ficou? Eu não me preocupo com essas coisas. Eu não me preocupo com isso. E isso é muito preocupante, porque eu posso ter uma sociedade com total caos. Isso que é muito importante, o fator das religiões. Porque as religiões ajudam nessa evolução moral e ajudam a gente a trabalhar a nossa fé, em acreditar realmente num ser maior e acreditar em Deus. E eu trouxe uma outra coisa, desculpa trazer algumas correlações do dia a dia aqui, não ficar só falando da questão da fé em si, mas eu achei muito importante trazer um conceito que é assim, hoje em dia se discute muito o que é alta performance nas empresas. Só que todo mundo falava antigamente do QI. Muito inteligente, o QI dele é alto. Realmente, quando se falava em QI, era a inteligência, era o coeficiente de inteligência muito técnica. Pessoa inteligente. Só que hoje em dia, nesse cenário que a gente está discutindo aqui, que a gente está falando um pouquinho mais, existe uma vertente que está questionando muito dois outros pontos, que é o coeficiente emocional, que é como eu lido com as emoções. Vocês já estão vendo que até hoje em dia a gente vai entrar num ponto da fé. Mas o que acontece? Eles estão discutindo muito o coeficiente emocional, quanto o profissional ele consegue lidar com as suas emoções. Por quê? Porque se eu sei lidar com minhas emoções, eu consigo ter um relacionamento de empatia com o outro um pouco maior, o processo de ser empático. Isso ajuda tudo nós, não só na nossa vida profissional como pessoal. Mas um outro está aparecendo muito forte, que é o espiritual. S spiritual, tá? Que é em inglês. Coeficiente espiritual, isso tudo que nós estamos conversando já está sendo discutido cientificamente. Porque não adianta as pessoas terem só inteligência, saber lidar com as emoções, só que ela não sabe viver em comunidade, ela não sabe se colocar no lugar do outro, ela não sabe ter a sensibilidade de olhar para você e falar, puxa, não está bem, talvez essa pessoa precisa desabafar, talvez está tendo um problema particular. Será que eu posso sentar ao lado e tentar entender o que eu posso ajudar? Uma coisa que se fala muito, escuta ativa. Deus é perfeito, fez a gente com uma boca só, com dois ouvidos. E o que a gente mais gosta de fazer? Falar. E a gente faz menos o que? Escutar. Mas o escutar na essência, que
que a fé ajuda, o que muitos trabalhadores fazem, às vezes vão visitar pessoas, muitos de vocês fazem, vocês vão fazer daqui a pouco, visitar gente, mas o que vocês vão fazer muito mais? Não é doar seu tempo, é você escutar. E esse coeficiente que eles estão estudando cientificamente, que é o espiritual, a essência é isso. Porque a partir do momento que eu escuto, eu sinto. E se eu sinto e me coloco num lugar do outro, só o fato de escutar e sentir, eu já estou ajudando. Quantas vezes muitas pessoas precisam de alguém desabafar e você não fala nada? Mas isso daí é um papel nosso do que Deus está disponível. E o que faz eu ficar disponível é um pouco aquilo que a gente está discutindo, a fé. A fé é o principal mecanismo. Porque a fé não é crer em algo. A fé é acreditar no seu interior que eu estou aqui por alguma coisa. Um grau de evolução. E tem um significado e tem um porquê. Eu tenho a responsabilidade nessa vida de melhorar. E se a gente vive em comunidade, algum porquê tem. Ninguém vive sozinho. Nós não fomos feitos para viver sozinho. E uma coisa que eles falam, eu tenho que ser bom em tudo, não, eu tenho que ter o equilíbrio. Eu não posso ter os extremos. Novamente, fé cega é extremo. E tudo que eu faço eu tenho que ter equilíbrio. E muita coisa que se fala, a pessoa se doa no trabalho, só que em casa está o caos, ela não tem alta performance. Porque ela nunca vai conseguir exercer o seu papel sabendo que em casa não está bem. Então tudo é equilíbrio na vida. E nós estamos em constante evolução, então a fé não prescreve, tá? A gente traz a fé, a gente está num grau de evolução nas encarnações, então a fé ela vem vindo, a gente vem aprendendo. Toda encarnação a gente está sendo testado e estamos evoluindo passinho por passinho. E aquilo que falou, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Eu não consigo fazer caridade na essência se eu não tiver fé, de trabalhar, de sentir. Eu posso ajudar, às vezes, de boca para fora, socialmente falando, mas esse não é a essência, é aquela que você faz de dentro, não para expor o externo. E ela desperta os nobres instintos. Então, a partir do momento que eu estou exercendo a fé, eu não vou ter uma sociedade com caos. Porque, na verdade, para eu exercer isso, eu só vou ter sentimentos bons, eu vou começar a expelir coisas positivas. Eu não vou ter muitos questionamentos, eu vou estar muito mais preocupado com o outro, porque eu sei que aquilo que eu faço para o outro impacta em mim. Eu tenho fé nisso, eu sei disso daí. Então eu começo a reduzir todos os outros sentimentos ruins a partir do momento que eu trabalho nesse principal pilar aqui, que é a fé. Que é a base da regeneração da nossa evolução. Não adianta, a gente não vai evoluir, a gente vai voltar 300 vezes aqui. E sempre manter, se eu não tiver a fé e trabalhar minha fé, trabalhar todos esses sentimentos, eu não vou evoluir. Né? Isso que a gente falou um pouquinho, o poder da fé ele tem aplicação direta no magnetismo, no passe. Diretamente. E ela sempre vai ser testada porque aquilo que nós falamos, nós estamos num mundo de expiação e provas. Então não adianta, nós estamos aqui é porque nós precisamos passar por tudo isso. E graças a Deus nós tivemos essa oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que lá em cima tem muitos que não têm essa oportunidade. Então, estão na fila, né? Na filinha querendo vir. Então, e nunca é tarde. A gente fala, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Olha para frente. O carro tem um para-brisa muito maior do que o retrovisor. Por quê? O retrovisor serve para você olhar aquilo que aconteceu, mas para quê? Para te guiar naquilo que você vai fazer. Então nunca é tarde. E é nesse momento em que eu testo, que eu passo por percalços, é que a fé vai ser testada. Tá bom, gente? Tá tranquilo? Tá. E agora, para finalizar, que não quero tomar muito tempo de vocês, eu trouxe uma historinha aqui. Não sei se vocês repararam, depois eu vou passar pelos livrinhos aqui, de tudo onde eu busquei, tá? Que é uma história do Contos Décimo da Vida, que é a história da Exame da Fé, do capítulo 28. Quem quiser depois ler lá, uma historinha bem tranquila, bem sossegada. Eu quis resumir aqui. Na verdade, ela conta a história de um homem que ele sempre era uma pessoa boa. Ele sempre falava em nome de Deus, ele sempre externava a fé dele, né? Ele era uma pessoa muito boa
e ele estava começando a criar uma família. E dentro dessa família ele exercia isso, ele professava a sua fé, acreditar na presença do Todo-Poderoso, como fala aqui na história. Então ele era uma pessoa muito boa e ele sempre estava exercendo, aplicando a palavra de Deus, e ele começou a fazer discursos com tanta veemência, porque ele acreditava naquilo, né? Que é um capítulo de fé. Então essa história, ele acreditava tão piamente naquilo lá, que ele começou a fazer discurso e mover pessoas. As pessoas escutavam ele falar, e aquilo incentivava eles. Incentivava ele, mais ainda. E ele proferindo, e as pessoas começaram a buscar ele. A escutar ele, a querer escutar ele falar a palavra de Deus, né? Aí o Todo-Poderoso, né? Vendo lá ele tanto proferindo a sua fé, o que ele fez? Ele falou, não, puxa, essa pessoa proferindo a fé com tanta veemência, acreditando bastante em fé, ele chamou alguns mensageiros e falou, faz o seguinte, vai lá acompanhar e vamos ver realmente o quanto que essa fé é verdadeira, né? É a essência dele. E aí os mensageiros começaram a o quê? Acompanhar ele e ver a posição dele, os mensageiros de Deus. E o que eles começaram? A primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte: vamos permitir que algumas calúnias e difamações aconteçam com ele. Então ele começou, na hora que ele estava falando com o público, ser caluniado, ser ofendido, e isso começou a fazer mal para ele, né? Ele começou a sentir um pouquinho, mas o que ele pensou? Peraí, não, isso Deus está trazendo para mim, para testar minha fé. Então eu acredito em fé, eu acredito que Deus seja louvado. E ele se manteve firme. Aí os mensageiros falaram, nossa, muito bom, ficaram positivos, Robert. Que maravilha, realmente a fé dele é profunda, né? Então o que eles fizeram? Vamos permitir algumas perseguições. Vamos permitir aí que alguma coisa aconteça, que as pessoas comecem a perseguir ele, não só caluniar, mas começar a perseguir. Isso testou a fé dele, machucou ainda mais ele. Ficou mais machucado. Poxa, por que isso está acontecendo? Mas aí ele pensou na fé dele e falou, não, mas se isso está acontecendo é que foi permitido. Então, em nome de Deus, eu realmente, Deus seja louvado. Então, estou firme e vou continuar. Aí eu lancei os mensageiros. Bem, vamos permitir compreensão. Vamos permitir mais uma coisa para fazer a aflição dele, mais um percalço, mais um teste para ele. E novamente ele permaneceu firme. Não, isso, se Deus está permitindo isso, eu preciso ficar forte, a minha fé está sendo testada, que Deus seja louvado. Aí os mensageiros, meu Deus do céu, não. Agora ele vai ficar doente. Agora ele vai ficar doente, vai ficar enfermo na cama. E ele ficou ruim, passou um momento muito pesado, começou a questionar de novo a fé, muito a fé, né? E ele disse novamente, falou assim, não, se isso está acontecendo com o meu corpo é um empréstimo de Deus. Então que Deus seja louvado. O que vocês acham que aconteceu? Vamos testar. Mais um percalço. O que aconteceu? Ele pegaram e aconteceu a morte de um filho dele. A morte veio com o filho dele. Para testar realmente mais um pouco a fé dele. E ele novamente aceitou, não, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque tem um porquê, então Deus seja louvado. Aí os mensageiros fizeram um relatório, lá também tem relatório, tá? Fizeram um relatório, falaram, bem, tudo fizemos isso, fez calúnia, difamação, ele ficou doente, ficou enfermo, foi perseguido, a morte de um filho aconteceu e ele se manteve firme na fé. Aí Deus olhou e falou assim, não, então, já que ele fez isso, ele provou, então vamos dar uma grande quantidade de ouro para ele, porque ele merece na vida. Aí o que aconteceu? Ele recebeu essa dádiva e ficou muito feliz. Nossa, aquilo encheu o olho dele de lágrimas, ele ficou tão feliz com os outros, com a quantidade de ouro que ele recebeu. O que aconteceu? Ele voltou para o conforto da realidade dele. Aí os mensageiros falaram, agora nós vamos fazer o teste final dele.
pegaram um companheiro que existia, suplicando ajuda para ele. Aí apareceu uma pessoa, um homem, suplicando ajuda para ele, falando que estava passando necessidade, que ele precisava de um empréstimo, não estava pedindo dinheiro não, numa doação, falava, preciso de um empréstimo, eu preciso de um empréstimo, eu estou passando necessidade, você poderia me ajudar, eu te devolvo aqui em tantas vezes, mas eu preciso da sua ajuda. E qual foi o resultado? Ele falou, eu não posso. Eu não posso porque o meu dinheiro foi com tudo que eu consegui com todo o meu sofrimento. Qual é o maior aprendizado disso tudo? Não importa. Nós precisamos sempre estar trabalhando a nossa fé. Sempre. Constantemente. Não adianta. E tudo que acontece na nossa vida, se a gente parar um pouco assim à noite, respirar, fazer uma retrospectiva do dia, falar assim, peraí, tudo que aconteceu, será que teve alguma coisa que está me testando? E como foi meu comportamento? Alguém já parou e fez isso? Chegar no fim do dia e falar, a primeira coisa, agradecer, graças a Deus que eu tive um dia maravilhoso, tal, mas o que aconteceu nesse dia? Teve alguma coisa que testou minha fé? E qual foi meu comportamento? Será que eu poderia fazer diferente? Só o fato de fazer isso, você vai ser uma pessoa melhor no dia seguinte. Mesmo que eu não consiga mudar, mas se eu começo a raciocinar e internalizar, eu já sou uma pessoa melhor. Porque eu passo a ter consciência. E a fé sempre vai ser testada. Tudo bem? Para finalizar aqui as fontes que eu pesquisei, tá gente? Quem quiser, eu pesquisei o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aí. Eu pesquisei o livro Consolador, A Fonte Viva, são todas essas fotinhas que estão em cima ali. Contos dessa da vida, o site Momento Espírita, aqui está o link, tá? Novamente, tá? Isso aqui vai estar contigo, se quiser compartilhar, fique à vontade. E minha mãe, eu acho que é a melhor fonte de informação. Tá bom, muito obrigado, gente. Eu espero que eu tenha agregado alguma coisinha que vocês olharam aqui, valeu para vocês, para mim valeu tudo a pena, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe. Legal, né? Eu quero agradecer a Deus, nosso Pai, tirando a permissão para fazer a prece final, porque é uma alegria, né? A gente sempre convida, vamos para a casa espírita, mas quando o fruto não está maduro, ele não cai lá, né, Robertinho? Então, a gente fica a agradecer a Deus. Porque a Ana, a minha filhota que querida, no velório da minha mãe, falou, você quer fazer um estudo para nós, né, uma palestrinha? Ele na mesma hora falou, eu faço. Eu quase caí tudo, eu olhei assim, falei, ó, né? Mas graças a Deus, depois de 42 anos aqui na casa, eu tive essa graça de escutar o meu filho, você faz favor de marcar outra. É isso aí. É isso aí. Assim como você pegou o programa de rádio. É isso aí. Mas vamos pensar em Deus, agradecer, né? Vamos agradecer. Domingo de manhã, reunidos nessa casa bendita, onde os amigos espirituais estão trabalhando em nós a força da fé, testando os nossos perispíritos para, muitas vezes, diluir os eflúvios insalubres e não chegar no corpo físico, mas que os espíritos da enfermagem da casa, eles trabalham em nós quando estamos aqui assistindo palestras para culminar a paz espiritual. Então, que a gente possa, nesta hora, agradecer de coração as bênçãos espirituais que muitas vezes não merecemos, mas que, pela misericórdia divina, nos atinge o coração, o pensamento.
enfim, que a gente possa trabalhar em nós o amor e a caridade. O Espiritismo é amor e caridade. Então, agradecendo a Jesus a ter vindo na terra, descido de junto do Pai Celestial, para trazer para nós a boa nova, que nada mais é do que são as leis divinas. E Ele não só falou, Ele exemplificou até o último minuto da vida material. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus estava vendo a nossa realidade futura. Jesus não falava para corpos de matéria. Ele falava para o Espírito eterno que somos, em evolução moral, espiritual. E foi colocado muito bem aqui, através do estudo, através da gente assistir palestras. A internet está cheia de palestras. Existem Divaldo e outros companheiros de todos os estados que levam para o mundo inteiro a mensagem do Senhor. Então, que a gente possa agradecer esses mecanismos de aprendizagem moral que todos nós devemos prestar atenção para colocar em prática na nossa vida. Viemos do plano espiritual de uma forma, e o Senhor espera que quando a gente tiver que voltar para o plano espiritual, a gente volte melhor. Paz a todos, luz a todos, um bom domingo a todos. Casa de bênção, de oração, onde buscamos sempre unidade, para que possamos passar pelas dificuldades do caminho com bastante discernimento e fé. Rogamos também, Senhor, aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho, para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Rogamos também, Senhor, para que nós possamos retornar aos nossos lares, levando em nosso coração a paz, e que essa paz possa ser desfrutada por todos o nosso convívio. Envolva-nos, Senhor, no seu manto de amor e de misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.